Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós lemos o livro para você. Estamos lendo o livro da Maria Valtorta, O Evangelho que me foi revelado. Estamos no capítulo 78. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estamos no capítulo 78. Em Queriote, morte do velho Saul. 14 de janeiro de 1945. Tenho a impressão de que a parte mais íngreme, ou seja, o nó mais apertado das montanhas da Judéia, fica entre Hebrom e Jutá. Mas eu poderia também estar enganada, a ser este um vale mais amplo e aberto que se abra sobre largos horizontes, do qual sobressaem montanhas isoladas e não mais a cadeia. Talvez seja uma depressão entre duas cadeias, não sei. É a primeira vez que a vejo, e disto pouco entendo. Culturas diversas em campos não vastos, mas bem cultivados, com cereais, cevada, centeio, em quase todos eles, e também belos vinhedos nas partes mais ensolaradas. Além disso, no mais alto há bonitos bosques de pinheiros abertos e outras árvores das selvas. Uma estrada razoável conduz a uma pequena vila. Este é o subúrbio de Queriote. Peço-te que venhas até a minha casa. É o Judas falando. Este é o subúrbio de Queriote. Peço-te que venhas até a minha casa de campo. Minha mãe te espera lá. Depois iremos para Queriotes. Diz Judas, que nem sabe mais do que está dizendo, tão agitado que está. Não disse que agora estão juntos, só Jesus com Judas, Simão e João. Os pastores não estão. Talvez tenham ficado nos passos de Hebrom, ou tenham voltado para Belém. Como quiseres, Judas, mas podíamos parar também aqui para conhecermos a tua mãe. Oh, não, é um casebre. Minha mãe só vem aqui no tempo da colheita. Fora desse tempo, está em Queriote. Por acaso não queres que a minha cidade te veja? Não queres trazer a ela a tua luz? Claro que eu quero, Judas, mas tu sabes que eu não reparo na humildade do lugar que me hospeda. Mas hoje és meu hóspede, e Judas sabe ser hospitaleiro. Caminham ainda alguns metros, entre casinhas esparsas pelo campo, e mulheres e homens aparecem, chamados pelos meninos. É evidente que uma certa curiosidade foi despertada. Judas deve ter feito algum anúncio de propaganda. Eis a minha pobre casa, perdoa a sua pobreza. Mas a casa não é nenhum casebre. É um cubo com um só andar, mas grande e bem cuidado, no meio de um pomar basto e viçoso. Uma estradinha particular, toda muito limpa, vai da estrada até a casa. Permites que eu vá à frente, mestre? Vai. Judas parte. Mestre, Judas fez as coisas em grandes proporções, disse Simão.
Eu já suspeitava disso, mas agora tenho certeza. Tu dizes, mestre, e dizes bem, espírito, espírito, mas ele não quer saber disso. Não te entenderá nunca, ou então, muito tarde. Corrige-se para não causar dor a Jesus. Simão Pedro, então, corrige-se para não causar dor a Jesus, né? Jesus suspira e se cala. Judas sai com uma mulher que tem cerca de 50 anos. Ela é bem alta, não como o filho, ao qual deu seus olhos pretos e os cabelos encaracolados. Mas os olhos dela são mansos, um tanto tristes, enquanto que os de Judas são imperiosos e astutos. Eu te saúdo, ó rei de Israel, diz ela, prostrando-se em uma verdadeira saudação de sudita. Concede a tua serva de hospedar-te? Paz a ti, mulher, e Deus esteja contigo e com o teu filho. Oh, sim, com o meu filho. É mais um suspiro do que uma resposta. Levanta-te, mãe. Eu também tenho uma mãe, e não posso permitir tu que me beijes os pés. Em nome de minha mãe, eu te beijo, mulher. Ela é tua irmã, no amor e no destino doloroso de mães marcadas. Que queres dizer, Messias? Pergunta Judas, meio inquieto. Mas Jesus não responde. Está abraçando a mulher, a qual ele levantou do chão benignamente e a está beijando na face. Depois, segurando-a pela mão, vai em direção à casa. Entram em uma sala fresca, a qual fazem sombra umas leves cortinas listradas. Ali estão preparadas bebidas e frutas frescas. Antes, porém, a mãe de Judas chama uma serva e esta traz água e toalha. A patroa queria descalçar Jesus e lavar-lhe os pés empoeirados, mas Jesus se opõe. Não, mãe. A mãe é uma criatura muito santa, especialmente quando é honesta e boa como tu és, para permitir que tome a atitude de uma escrava. A mãe olha para Judas, um olhar estranho, depois sai dali. Jesus refrescou-se. Quando está para pôr de novo as sandálias, a mulher volta com um par de sandálias novas. Eis nosso Messias. Creio tê-las feito bem, como Judas queria. Ele me disse, um pouco mais compridas do que as minhas, e da mesma largura. Mas por que, Judas? Não me queres permitir que te ofereça um presente? Não és o meu rei e meu Deus? Sim, Judas, mas não devias dar tanto incômodo à tua mãe. Tu sabes como eu sou. Eu sei, és santo, mas deve aparecer como rei santo. Assim é que nos devemos impor. No mundo em que 10 partes tem 9 de tolos, é preciso impor-se com a presença, eu sei. Jesus amarrou as sandálias novas, feitas de pele vermelha, nas correias perfuradas e na parte superior, que sobe até o tornozelo. Muito mais bonitas do que as suas sandálias simples de operário, e semelhantes às sandálias de Judas, que são como uns sapatinhos, nos quais aparecem somente pedaços dos pés. Também a veste, meu rei, eu a tinha preparado para o meu Judas, mas ele te doa. É de linho, fresco e novo. Permite à mãe te vestir como se fosse o seu filho. Jesus torna a olhar para Judas, mas não rebate. Ele solta a bainha da veste no pescoço, fazendo recair das costas a ampla túnica, permanecendo com a tunicela de baixo. A mulher lhe coloca a bela veste nova. Oferece-lhe um cinto, que é um galão muito bordado, do qual parte um cordão que termina em abundantes franjas. Jesus certamente se sentirá bem nas vestes frescas e sem poeira, mas não parece muito feliz. Enquanto isso, os outros, por sua vez, se lavaram. Vem, mestre, são do meu pobre pomar. Este é o hidromel que a minha mãe prepara. Tu, Simão, talvez prefiras este vinho branco. Toma, é da minha vinha. E tu, João,
o mesmo que o mestre? Judas exulta em poder servir nos belos cálices de prata, em mostrar que é alguém que pode. A mãe pouco fala. Olha, olha, olha para Judas e mais ainda olha para Jesus. E quando Jesus, antes de comer, lhe oferece a mais bela das frutas, parecem-me grandes damascos, são frutos amarelos avermelhados e não são maçãs. E lhe diz: primeiro sempre a mãe. Seus olhos se enchem de lágrimas. Mamãe, tudo mais já foi feito? Pergunta Judas. Sim, meu filho, acho que fiz tudo bem, mas eu cresci sempre aqui e não sei quais os usos dos reis. Que usos, mulher? Que reis? Mas que fizeste, Judas? Mas não és tu o prometido rei de Israel? É hora de o mundo te saudar como tal. E isto deve acontecer pela primeira vez na minha cidade, na minha casa. Eu te venero como tal, por amor a mim e por respeito ao teu nome de Messias, de Cristo, de Rei, que os profetas, por ordem de Javé, te deram. Não me desmintas. Mulher, amigos, eu vos peço, preciso falar com Judas. Devo dar-lhes ordens precisas. A mãe e os discípulos se retiram. Judas, que fizeste? Tão pouco me entendestes até aqui? Por que rebaixar-me a ponto de fazer de mim apenas um poderoso da terra? Aliás, um que luta para ser poderoso? E não compreendes que isso é uma ofensa à minha missão? Ou melhor, um obstáculo? Sim, não o negues, obstáculo. Israel está sujeito a Roma. Tu sabes o que acontece quando quer levantar-se contra Roma, alguém que precisa chefiar o povo e que se tornou suspeito de criar uma guerra de libertação? Tu ouviste nestes dias mesmo, como se usou de crueldade para com o pequenino, só porque se supor que ele seria o futuro rei, segundo o mundo. E tu, ó Judas, mas que esperas de alguma minha soberania carnal? Que esperas? Eu te dei tempo para pensares e decidires. Eu te falei bem claro, desde a primeira vez. Também te rejeitei, porque eu sabia. Porque eu sei, sim. Porque eu sei, eu leio, eu vejo o que há em ti. Por que me queres seguir, se não me queres ser como eu quero? Vai-te embora, Judas. Não faças mal a ti mesmo, nem a mim. Vai, é melhor para ti. Não és um operário apto para esta obra. Ela é muito alta para ti. Em ti há soberba, há cobiça. Em todos os três ramos há prepotência. Até a tua mãe precisa te temer. A tendência para a mentira? Não, não. É assim que deve ser o meu seguidor? Não, não é assim que deve ser o meu seguidor, Judas. Judas, eu não te odeio, eu não te amaldiçoo, somente te digo, e com dor de quem vê e não pode mudar alguém que ama, somente te digo, vai pela tua estrada, abre caminho no mundo, posto que é tu que queres, mas não fiques comigo, o meu caminho, o meu palácio real, ó, que angústia há neles, sabes onde é que serei rei? Quando serei proclamado rei? Quando eu for levantado no madeiro infame, e por púrpura terei o meu sangue, por coroa uma grinalda de espinhos, por insígnia um cartaz de escárnio, por trombetas, símbolos, órgãos e cítaras, para saudar o rei proclamado. Eu ouvirei as blasfêmias de um povo inteiro, do meu povo. E sabes, por obra de quem? Tudo isso? De um que não me terá entendido, que nada terá entendido, coração de bronze vazio, cuja soberba, sensualidade e avareza terão destilado os seus humores. E estes terão gerado um nó de serpentes que servirão como correntes para mim e como maldição para ele. Os outros não sabem tão claramente a minha sorte, e te peço, não digas qual é, que isto fique entre mim e ti. Afinal, é uma censura, e tu te calarás para não teres que dizer, eu fui censurado. Entendeste, Judas?
Judas está roxo, de tão vermelho. Está em pé diante de Jesus. Está confuso, de cabeça baixa. Depois se lança de joelhos e chora, com uma cabeça sobre os joelhos de Jesus. Eu te amo, mestre. Não me rejeites. Sim, eu sou soberbo, sou um tolo, mas não me mandes embora. Não, mestre. Será esta a última vez que eu falho. Tu tens razão. Eu não refleti. Mas também neste erro há amor. Eu queria prestar-te tanta honra e que os outros também te prestassem. Porque eu te amo. Há 3 dias que tu disseste: quando errais, sem malícia, por ignorância, não é erro, mas um julgamento imperfeito, como o dos meninos, e eu estou aqui para fazer de vós adultos. Eis, mestre, eu estou aqui sobre os teus joelhos. Me disseste que serias um pai para mim, sobre os teus joelhos, como aqueles de meu pai. E te peço perdão, e te peço que faças de mim um adulto, e um adulto santo. Não me mandes embora, Jesus, Jesus, Jesus. Nem tudo em mim é maldade. Tu estás vendo por ti. Eu deixei tudo e vim. Tu és mais do que as honras e as vitórias que eu obtinha, quando a serviço de outros. Tu sim, tu és o amor do pobre, infeliz Judas, que queria dar-te somente alegria e que, ao contrário, te está dando dor. Basta, Judas. Mais uma vez eu te perdoo. Jesus parece estar fadigado. Eu te perdoo esperando que daqui para diante me compreendas. Sim, mestre, sim, mas agora, não me humilhe sob o peso de um desmentido, que faria de mim um alvo de zombaria. Toda Queriote sabe que eu viria com um descendente de Davi, o rei de Israel, e esta minha cidade se preparou para receber-te. Eu pensei que estivesse agindo bem para mostrar-te e como fazer para sermos temidos e obedecidos, e fazer que vejam isso também o João, o Simão, e através deles os outros que te amam, mas te tratam como um seu igual. Minha mãe também seria escarnecida como mãe de um filho mentiroso e louco. Por ela, meu Senhor, eu te juro que eu não jures a mim. Jura a ti mesmo, se podes, que não pecarás mais neste ponto. Por tua mãe e pelos teus concidadãos, não lhes farei a desfeita de ir-me embora, sem parar por aqui. Levanta-te. E que é mais dizer aos outros? A verdade. Não, a verdade que te dei ordens para hoje. Há sempre um modo de se dizer a verdade, com caridade. Vamos, chama tua mãe e os outros. Jesus está um tanto severo. Nem volta a sorrir, senão quando Judas volta com a mãe e os discípulos. A mulher prescruta Jesus, mas o vê benigno, se tranquiliza. Tenho a impressão de ser ela uma alma que sofre. Vamos a Queriote? Eu já descansei e te agradeço, ó mãe, por toda a tua bondade. O céu te recompense e te dê, pela caridade que tiveste para comigo, descanso e alegria ao esposo que ainda choras. A mulher procura beijar-lhe a mão, mas Jesus põe-lhe a mão sobre a cabeça com uma carícia e não permite. O carro está pronto, mestre, vem. Lá fora, de fato, está chegando um carro puxado por bois. Um carro bonito e cômodo, sobre o qual foram colocados alguns travesseiros para servirem de assento, e no alto está armado um toldo de estofo vermelho. Sobe, mestre. Primeiro a mãe. A mulher sobe e depois Jesus e os outros. Aqui, mestre. Judas não o chama mais rei. Jesus se assenta na frente e ao seu lado Judas, atrás a mulher e os discípulos. O condutor aguilhoa os bois e os incita caminhando ao lado deles. O trajeto é curto, uns 400 metros, ou pouco mais, e em seguida, eis que se vêem as primeiras casas de Queriote, que me parece uma discreta cidadezinha. Um menininho olha na rua cheia de sol, e depois parte como um foguete. Quando o carro alcança as primeiras casas, os notáveis do lugar e o povo lá estão para recebê-lo.
com bandeiras e ramos, ramos e bandeiras pelas ruas, de casa em casa, gritos de júbilo, reverências até o chão. Jesus, sentado no alto do seu oscilante trono, não pode deixar por menos. Saúda e abençoa a todos. O carro prossegue e depois vira, além de uma praça, em uma rua, para diante de uma casa cujo portão já está escancarado, e nele estão 2 ou 3 mulheres. Param, descem. A minha casa é tua, mestre. Paz a ela, Judas. Paz e santidade. Entram. Depois do vestíbulo, há uma grande sala com sofás baixos e móveis entalhados. Com Jesus e os outros, entram os notáveis do lugar. Reverências, curiosidade, uma recepção pomposa. Um velho imponente pronuncia um discurso. Grande é a aventura da terra de Queriote, por ter-te em seu reino, ó Senhor. Grande ventura, dia feliz, ventura por ter-te, e ventura por ver que um filho seu é teu amigo e ajudante. Bendito seja ele, que te conheceu antes de qualquer outro. E tu, se 100 vezes bendito, por te teres manifestado, tu, o esperado por gerações e gerações, fala, Senhor e Rei, os nossos corações esperam a tua palavra, como a terra sedenta do ardente verão espera a primeira chuva mansa de setembro. Obrigado, seja quem fores obrigado, e obrigado a estes cidadãos que ao verbo do Pai, ao Pai do qual eu sou o verbo, abriram os seus corações, para que saibais que não é o Filho do homem que vos fala, mas ao Senhor Altíssimo é que vão rendidas graças e honra por este tempo de paz com que ele reata sua quebrantada paternidade com os filhos do homem. Louvemos o Senhor verdadeiro, o Deus de Abraão, que teve piedade e amor para com o seu povo, e lhe concede o Redentor prometido, não a Jesus, servo da eterna vontade, mas glória e louvor a esta vontade de amor. Tu falas como um santo. Eu sou o sinagogo. Hoje não é sábado, mas vem até a minha casa para nos explicar a lei, tu sobre o qual, mais do que o óleo da consagração dos reis, foi derramada a unção da sabedoria. Eu irei. O meu senhor talvez esteja cansado. Não, Judas, nunca. Nunca me canso de falar de Deus e nunca desejo de decepcionar os corações. Então vem, insiste o sinagogo, todo aquele ótimo lá fora está te esperando. Vamos. Saem. Jesus está entre Judas e o arquissinagogo. Ao seu redor vão os notáveis e uma grande multidão. Jesus vai passando e abençoando. A sinagoga fica na praça. Entram. Jesus vai ao lugar de quem ensina. Começa a falar, todo cândido na esplêndida veste, o rosto inspirado e os braços estendidos no seu gesto habitual. Povo de Queriote, o verbo de Deus fala. Ouvi, este que vos fala não é outro, senão a palavra de Deus. A sua soberania vem do Pai, e ao Pai voltará após ter evangelizado Israel. Abram seus corações e as mentes à verdade, a fim de que o erro não se aninhe e não nasça confusão. Israel disse: toda rapina feita com tumulto e as vestes encharcadas de sangue serão queimadas pelo fogo. Eis que nasceu-nos um pequenino, foi-nos dado um filho. Em seus ombros ele tem o principado. Eis o seu nome, admirável, conselheiro, Deus forte, Pai do século futuro, Príncipe da paz. Este é o nome. Deixemos os Césares e aos tetrarcas e suas presas. Eu farei rapina, mas não rapina que mereça a punição do fogo. Pelo contrário, eu arrancarei do fogo de Satanás presas e mais presas, para levá-las ao reino da paz, do qual eu sou o príncipe, e ao século futuro, o tempo eterno, do qual sou o Pai.
Diz ainda Davi, de cuja estirpe eu provenho, como estava predito por aqueles que viram, por sua santidade agradável a Deus e escolhida para falar de Deus. Escolheu somente um, meu filho, mas a obra é grandiosa, porque se trata não de preparar a casa para um homem, mas para Deus. Assim é. Deus, o Rei dos Reis, escolheu somente um, o seu filho, para construir nos corações a sua casa, e já preparou o material, ó, quanto o ouro de caridade, o cobre e prata, o ferro, as madeiras raras e pedras preciosas. Todos estão acumulados em seu verbo, e ele os usa para construir em vós a morada de Deus. Mas se o homem não ajuda o Senhor, inutilmente o Senhor quererá construir a sua casa. Ao ouro se responde com ouro, à prata com prata, ao cobre com cobre, ao ferro com ferro. Ou seja, dá-se amor por amor, continência para servir à pureza, constância para ser fiéis, força para não se dobrar. Em seguida, levar hoje a pedra, amanhã a madeira, hoje o sacrifício, amanhã a obra, e construir. Sempre construir o templo de Deus em vós. O Mestre, o Messias, o Rei do eterno Israel, do eterno povo de Deus vos chama, mas quer que estejais limpos para a obra. Abaixo as soberbas, a Deus o louvor, abaixo os pensamentos humanos, de Deus é o reino. Humildes, dizei comigo, todas as coisas são tuas, ó Pai, tudo é teu, tudo o que é bom. Ensina-nos a conhecer-te e a servir-te em verdade. Dizei, quem sou eu? E reconhecerei que sereis alguma coisa somente quando fordes moradas purificadas, as quais Deus pode descer e nelas descansar. Sendo todos peregrinos e estrangeiros nesta terra, sabei reunir-vos e ir rumo ao reino prometido. O caminho são os mandamentos, cumpridos não por temor do castigo, mas por amor a ti, ó Pai Santo. Arca, um coração perfeito, no qual há o nutritivo maná da sabedoria e onde floresce a vara da vontade pura. E para que a casa seja luminosa, vinde a luz do mundo. Eu vou-la trago-vos a luz, nada mais do que isso. Não possuo riquezas e não prometo honras, que são da terra, mas possuo todas as riquezas sobrenaturais do meu Pai. E aos que seguiram a Deus em amor e caridade, eu prometo a honra eterna do céu. A paz esteja convosco. As pessoas escutaram atentas, cochicham um pouco inquietas. Jesus fala com o sinagogo. Unem-se ao grupo também outras pessoas, talvez os notáveis. Mestre, mas não és tu o rei de Israel? Haviam-nos dito, eu o sou. Mas tu disseste que não possuo nem prometo as riquezas do mundo. Não posso dizer senão a verdade. Assim é. Eu sei o vosso pensamento, mas o erro vem de um erro de interpretação e de um grande respeito vosso para com o Altíssimo. Foi-vos dito, vem o Messias, e vós pensaste como muitos em Israel, que Messias e Rei fossem a mesma coisa. Levantai mais alto o espírito, observai este belo céu de verão. Parece-vos que termina ali o seu limite, ali onde o ar parece uma abóboda de safira? Não. Além estão os estratos mais puros, os azuis mais límpidos, até aquele inimaginável do paraíso, onde o Messias conduzirá os justos que morreram no Senhor. A mesma diferença existe entre a realeza messiânica, em que acreditam os homens, e aquela que é real, toda divina. Mas poderemos nós, pobres homens, levantar o espírito até onde tu dizes? Basta que o queirais. E se o quiserdes, eis que eu vos ajudarei. Como te devemos chamar, se não és rei? Mestre, Jesus, como quiserdes. Mestre, eu sou, e sou Jesus, o Salvador. Um velho diz: Ouve, Senhor, há tempo,
Há muito tempo, quando saiu do Egito, chegou até aqui a notícia de que o Salvador havia nascido em Belém, e eu fui até lá em companhia de outros. Vi um pequenino menino, em tudo igual aos outros, mas eu o adorei por fé. Depois soube que havia um homem santo que se chamava João. Qual é o Messias verdadeiro? Aquele que tu adoraste. O outro é o seu precursor, grande santo aos olhos do Altíssimo, mas não é o Messias. Eras tu? Era eu. E que foi que viste em torno à minha pessoa recém-nascida? Pobreza e limpeza, honestidade e pureza. Um operário gentil e sério chamado José. Operário, mas da estirpe de Davi. Uma jovem mãe, loira e gentil, chamada Maria, diante de cuja graça empalidecem as rosas mais belas de Engade, e parecem disformes os lírios dos canteiros reais. E um menino de grandes olhos de cor do céu, cujos cabelos pareciam fios de ouro pálido, e não os vi mais nada. E ouço ainda a voz da mãe me dizer: pelo meu filho eu te digo, seja o Senhor contigo até o encontro eterno, e a sua graça venha ao teu encontro em tua estrada. Estou com 84 anos, a estrada está chegando ao fim. Não esperava mais encontrar a graça de Deus, mas, ao invés, te encontrei. E agora não desejo mais ver outra luz que não seja a tua. Sim, eu te vejo como és, sob esta veste de piedade que é a carne que assumiste. Eu te vejo, ouvi a voz deste que, ao morrer, vê a luz de Deus. As pessoas se aglomeram ao redor do idoso inspirado que está no grupo de Jesus e que, não mais sustentando-se em sua bengala, levanta os braços trêmulos, a cabeça toda encanecida, com uma barba comprida e repartida, uma verdadeira cabeça de patriarca ou profeta. Eu vejo este, o eleito, o supremo, o perfeito, descido aqui por força do amor, subir de volta à destra do Pai e tornar-se um com ele. Mas, eis, não voz e essência incorpórea, como Moisés viu o Altíssimo, e como o Gênesis diz aos nossos primeiros, e conhecessem, com ele falassem, no vento da tarde, como verdadeira carne o vejo subir ao eterno, carne fulgurante, carne gloriosa, ó pompa de carne divina, ó beleza do homem-deus, é o rei, sim, é o rei, não de Israel, do mundo. A ele se inclinam todas as realezas da terra, e todos os cetros e coroas se anulam no fulgor do seu cetro e de suas joias. Uma coroa ele tem em sua fronte, um cetro ele tem em sua mão, sobre o peito tem um racional, pérolas e rubis, de um esplendor nunca visto, estão nele. Chamas dele saem, como de uma fornalha sublime. Em seus pulsos há 2 rubis, e uma fivela de rubis está sobre os seus santos pés. Luz, luz dos rubis, olhai, ó povos, o Rei eterno. Eu te vejo, eu te vejo, eu subo contigo, ah, Senhor, nosso Redentor. A luz cresce no meu olho da alma. O Rei está adornado com o seu próprio sangue, a coroa é uma coroa de sangrentos espinhos, e o cetro é uma cruz. Eis, ó homem, ei-lo, és tu. Senhor, pela tua imolação, tem piedade do teu servo. Jesus, a tua piedade, entrega o meu espírito. O velho, até então em pé, tornado jovem no fogo do profetizar, prostra-se de repente e cairia, se Jesus prontamente não o amparasse, contra o seu peito. Saul, Saul está morrendo. Socorro, correi. Paz ao justo que morre, diz Jesus. Paz ao justo que morre, diz Jesus, que lentamente se ajoelhou para poder sustentar melhor o velho cada vez mais pesado. Faça silêncio. Depois Jesus o deposita completamente no chão e se endireita. Paz ao seu espírito. Morreu vendo a luz, na expectativa que será breve,
ele já verá a face de Deus e será feliz. Não há morte, ou seja, separação da vida, para aqueles que morrem no Senhor. As pessoas, depois de algum tempo, afastam-se comentando. Ficam os maiorais, Jesus, os seus discípulos e o sinagogo. Ele profetizou, Senhor. Os seus olhos viram a verdade? Vamos, saem. Os seus olhos viram a verdade. Vamos. E saem. Mestre, Saul morreu investido pelo Espírito de Deus. Nós que o tocamos estamos puros ou impuros? Impuros. E tu? Eu, como os outros, eu não mudo a lei. A lei é lei. E o israelita a observa. Não ficamos impuros entre o terceiro dia e o sétimo nos purificaremos. Até lá estamos impuros. Judas, eu não volto passando por tua mãe. Não levo impureza à sua casa. Faz que ela seja avisada por alguém que o possa fazer. Paz a esta cidade. Vamos. E a visão termina. Nada mais vejo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.